Bom dia, bom dia. Que bom poder acordar declarando: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia, quão grande é o meu Deus. Me desculpa, eu não sou cantora, eu sou adoradora. Posso não ter voz, mas eu o adoro. E está chegando o tempo e o dia hoje que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele possa olhar para a nossa face e encontrar em nós verdadeiros adoradores. Amém? Aleluia. Oh Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre a importância do templo, a importância da igreja. E eu gostaria de começar lendo dois salmos. O primeiro salmo é o Salmo 84, que fala assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, junto à sua plore, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, e cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Eu vou ler só até o 6. O qual, passando pelo vale de Baca, o qual, passando pelo deserto, faz dele um riacho. Que coisa linda! Mas essa pessoa, ela vive continuamente na casa do Senhor. Ela encontrou os altares. Tem um louvor que fala assim: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ele fala que a andorinha encontra o ninho para a sua plore, e o pardal encontrou casa. E ele encontrou conforto na casa de Deus. Falando da felicidade daqueles que habitam na casa de Deus. O outro salmo é o 122, que fala assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, Senhor. Haja paz nos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, Senhor. Por causa do meu irmão e amigo, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Eu acho esses dois salmos uma poesia de amor à casa do Senhor, ao templo do Senhor. E naquele tempo, eles tinham um lugar onde eles
depositava ali a glória do Senhor, naquele tempo. Mas a nossa realidade hoje em dia, ela é bem diferente. Porque o enfraquecimento do hábito de se congregar tem causado o fechamento de muitas igrejas, principalmente na Europa. Eu estava lendo uma reportagem e eu me assustei. As igrejas estão fechando porque elas estão vazias. Elas estão como um cemitério, vazios, de alma vivente. Então elas estão se fechando. Muitas estão sendo vendidas e se tornando academias, supermercados, lojas e até bares, até boates. Lugar onde se louvava o Senhor, buscava a face do nosso Deus. Hoje, abriga comércios. É o homem tirando Deus de tudo, de todos os lugares da vida dele. Na Inglaterra, é fechada cerca de 20 igrejas por ano. Na Alemanha, 515 igrejas católicas foram fechadas nos últimos 10 anos. Na Holanda, é ainda mais grave. Cerca de 700 igrejas protestantes fecharão suas portas nos próximos 4 anos. Apesar desse povo, sabe, da Europa, da Alemanha, da Inglaterra, declararem cristãos. A pesquisa diz que 74% se declarou cristão, se declarou que crê em Deus, mas só 1% frequenta a igreja semanalmente. É uma porcentagem muito pouca, mas eles se declaram cristãos. A grande maioria estão substituindo o compromisso com a igreja de Deus, o compromisso com o pastor, com seu líder, o compromisso de dizimar e de ofertar para que a casa do Senhor continue com as portas abertas pelos cultos online. E mesmo assim, mesmo com os cultos online, a grande maioria não entram. Na hora do culto, que é 1 hora e meia, eles vão fazer outra coisa, vão assistir outra coisa, vão se divertir porque acham cansativo, pesado. Mas o que aconteceu nesses últimos anos foi a falta de compromisso mesmo. Eu ligo o computador a hora que eu quero, eu assisto a hora que eu quero, eu não preciso entrar numa sala, porque as pessoas não estão querendo comunhão com as pessoas, né? Talvez a cobrança de um líder, de um pastor, as incomode. Elas não querem estar num lugar para não entrar em atrito com outras pessoas, na maneira de conviver com o irmão. Estão se isolando. Porque na igreja vai ter pessoas de todo tipo, umas diferentes da outra, que pensam diferente de você, que agem diferente de você. E nós estamos deixando de cumprir o mandamento do Senhor, suportai-vos uns aos outros em amor. Quantas pessoas pulam de igreja em igreja? Nenhuma igreja está boa, está certa. Meu irmão, o dia que você achar a igreja certa e entrar, você está no céu, parabéns. Você está na glória. Porque todas as igrejas vão ter problemas. Ah não, esse aqui já não me agrada mais, já não falo o que eu quero ouvir. Ah não, não é isso que eu quero ouvir. Aí você escolhe o que você quer ouvir, clica lá e ouve. Mas quem dera a maioria dos cristãos pudesse declarar como o Salmo 84, com amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos,
A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Ou então o Salmo 122, quando ele fala assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Aleluia, Jesus. Oh Deus. E o que nós vamos estar falando e estudando hoje é justamente a importância que o povo judeu dava ao tabernáculo do Senhor. Você lembra que lá no deserto, o Senhor pediu para Moisés construir o tabernáculo. Ali tinha o lugar, o pátio, né? Onde os pecadores iam lá para sacrificar os animais pelos seus pecados. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali no lugar santo é onde o sacerdote entrava para entregar o sacrifício. E todo dia ele entrava ali. E o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava, e era uma vez por ano. E existia uma cortina muito forte, muito espessa ali. E quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, era onde descia a glória, o Shekinah do Senhor. O próprio Deus, Ele mesmo, decidiu que Ele queria estar no meio do povo dele. E naquela época era o tabernáculo onde Ele estava. Ele deseja comunhão conosco. E a palavra mesmo diz que Ele ordena a bênção dele, sabe aonde, meus irmãos? Na comunhão dos irmãos. É quando nós estamos reunidos como um só corpo, que Ele pode atuar. E aqui, em 1 Reis, no versículo 22, já tinha passado Moisés, já tinha se instituído Saul rei, depois veio Davi, e Davi um homem de guerra, mas ele tinha o desejo de construir um lugar para colocar a Arca da Aliança. Ele queria construir um lugar, juntou dinheiro, juntou recursos, mas o Senhor falou, não, Davi, você não vai construir a minha casa. Você é um homem segundo o coração de Deus. Mas, Davi, quem vai construir é o teu filho. Você tem as mãos sujas de sangue. Claro, Davi era um guerreiro, era um conquistador. E aqui em 1 Reis, no versículo 8, a partir do 22, Salomão faz uma oração tão linda quando ele acaba de construir o templo. O templo está construído da forma como o Senhor desejou, nas medidas, nas cores. Está ali aquele templo enorme. Ele manda vir a Arca da Aliança, no ritual certo, na maneira certa. E a Arca da Aliança é colocada no lugar, e quando os sacerdotes começam a louvar e adorar o Senhor, a palavra de Deus nos conta que o Shekinah, a glória do Senhor, encheu aquele templo de tal maneira que eles tiveram que sair para fora, porque eles não aguentavam ficar lá, tamanha glória, tamanho peso do Shekinah do Senhor, aquela nuvem de glória que acompanhou Moisés e o povo no deserto, sabe? Aquela que de dia protegia do sol e à noite se transformava em fogo para proteger do frio. Aquela mesma glória descia naquele templo e eles não podiam ficar lá dentro. Tamanho era a presença do Senhor. Deus, que maravilhoso é isso. Oh Deus, porque ninguém pode ficar na presença do Deus Todo-Poderoso sem se render. Lembra quando Moisés falou, quero ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Não dá, Moisés, se você me ver, você morre. Você não está entendendo. Se você ver a minha glória, você morre, Moisés.
E de tanto ele pedir, ele viu de costa passar uma sombra e o rosto dele brilhou por mais de uma semana por ter contato com o Criador. Era esta casa que Salomão havia acabado de construir. E quando ele acabou de construir, diz que ele se pôs na frente daquele templo e ele começou a fazer a oração mais bonita que eu já ouvi na Bíblia. Ele começa assim, no versículo 22. E então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou na frente do altar, levantou as mãos para os céus e disse: "Oh Deus de poder". Ele disse assim: Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima dos céus e nem abaixo de terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com teu povo e lhe mostra o teu amor, quando eles de todo o coração vivem uma vida de obediência a ti, Senhor. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, meu pai, no dia em que todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que te cumpra outra promessa que fizeste ao meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele, governando como rei em Israel, contando que eles te obedecessem, com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faz que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, meu pai, teu servo. Aqui ele reconhece, Salomão reconhece, mas será que de fato, ó Deus, tu pode morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande, Senhor, que não cabes nem mesmo nos céus. Como poderia esse templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende o pedido que eu te faço hoje. Olha de dia e de noite para esse templo, Senhor, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar, com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, Senhor, a tua casa é no céu, mas ouve-me, Senhor, e perdoa-nos, Senhor. Aleluia. Que oração foi essa? Ele reconhecia que nem os céus do céu podia conter a glória do Senhor. Como é que aquela casa ia conter? Mas ele orou desse jeito. E há 3 anos atrás, quando a igreja decidiu que aqui em casa seria uma célula de oração, eu fiquei assim, como pode, Senhor? Agora minha casa vai ser uma casa de oração. Vão entrar pessoas aqui, Senhor. Eu lembro que uma noite, uma madrugada, eu comecei a pensar, Senhor, vidas vão entrar neste lugar, Senhor, desesperadas, angustiadas, precisando de Ti, Senhor. Quem eu sou, Senhor? Quem sou eu? E eu comecei a orar pela minha casa, pela minha sala, pelo meu quintal. E veio à mente a oração de Salomão. Eu falei, Senhor, qualquer um que entrar por esse portão, Senhor, é necessitado, precisando de Ti, Senhor, ouve dos altos céus, atende a oração, a súplica. Nos capacita, Senhor, a Te buscar em espírito e em verdade, a viver milagres, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu tinha muito medo, era muita responsabilidade. Aí o Senhor falou assim, fica tranquila, Fátima, sou eu que velo pela minha palavra, sou eu que velo para que ela cumpra.
só se reúna e me adore e estudem as minhas leis, porque o resto quem vai fazer sou eu. Sou eu, sou eu que atuo onde eu acho fé. E aí quando Salomão terminou de fazer essa oração, ele em seguida, ele apresentou alguns motivos que ele gostaria que o Senhor ouvisse dos altos céus, quando o povo se achegassem ali para buscar a face e o favor de Deus. Uma das primeiras coisas que ele falou foi sobre o juramento. Aí eu quero que você vá lá no versículo 31 e 32, que fala assim, ó: quando alguém entrar por aqueles portais, quando alguém entrar pela porta da tua casa no dia da célula, quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e foi trazido até este altar, neste templo, e essa pessoa jurar que é inocente: Senhor, eu fui acusado inocentemente, ó Senhor, ouve do céu e julga o teu servo, castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando como ele merecer. Foi esse o pedido de Salomão. Qualquer um que entrar aqui, Senhor, que está sendo acusado injustamente, que está sendo condenado de algo que não foi feito, Senhor, que ele não fez, ele não fala, vinga, ele fala: Senhor, absolve-me, toma minha causa na tua mão e julga-me corretamente, Senhor, e dele a paga que ele merece. Não, não me deixe, Senhor, sem voz. Seja tu a minha justiça, a minha equidade. Não permita, Senhor, que eles me deixem no chão. Não se preocupe, é o Senhor que advoga a tua causa. E eu vou contar um testemunho aqui. Há uns 15 dias atrás, a Adriana, uma menina da célula, me mandou um link. E nesse link a gente tinha que fazer uma assinatura eletrônica de uma mãe que clamava pelo filho, que está preso injustamente. Aí eu fiquei pensando: ô Senhor, essa pessoa não passou pelos portões da minha casa, nem pelas portas, mas chegou até mim esse pedido de justiça, Senhor. Julga tu mesmo a causa dessa pessoa. E a partir daquele momento a gente começou a orar por aquele rapaz, por aquela mãe, por o desespero, clamando por justiça. E aí quando ela falou que era para a gente fazer uma oração, a gente tem o hábito de fazer oração e enviar para a pessoa, para o parente, para que a pessoa, além de saber que tem uma igreja que está orando por ele, intercessores, homens e mulheres, que se ajoelham e buscam a face do nosso Deus, e sente as dores daquele que está sofrendo. Eu perguntei a Adriana: para quem que a gente vai mandar a oração? Ela falou: eu vou procurar saber, Fátima, e eu te falo, mas gratidão por orar. Irmãos, não demorou uma semana. Eu entrei em contato com uma pessoa a qual eu conhecia há um ano e pouco atrás, e que eu anotei o telefone e comecei a mandar mensagens. Eu comecei a mandar esses devocionais que eu costumo gravar e a convidá-la para a célula, mas de repente ela sumiu, meu telefone quebrou também. Quando a gente coloca o chip num telefone novo, some um monte de contato, e o dela eu não tinha visto mais. Mas ela me chamou pelo Messenger no Facebook. E ela falou assim: como é que você tá? Você não lembra mais de mim, né? Eu falei: lembro sim.
é uma querida nossa, chamada Cássia, e, e eu perguntei como ela estava, ela não me deu boas notícias, ela acabou de ficar viúva, e nós oramos, e eu pedi para ela me adicionar de novo no Zap, ela falou que já tinha, porque eu que tinha perdido ela não. E conversando com ela e trazendo uma palavra de conforto, ela perguntou se eu podia orar pelo sobrinho dela também. Falei, claro que eu posso. E quando ela começou a contar a história, o sobrinho dela é a mesma pessoa que 15 dias atrás a gente já estava orando e assinando as petições eletronicamente. Eu falei, olha a importância da igreja, nós estamos conectados. E não existe coincidência, existe Jesuscidência. E onde na célula nós podemos orar em igreja, em comunhão por esse rapaz. Para que Deus advogue a causa dele com equidade, com justiça. Que ele possa ser liberto. Que o próprio Deus possa assumir como advogado de defesa. Não se preocupe, meu irmão. O Deus de justiça vai julgar a tua causa. Não se preocupe quando levantarem falso testemunho contra você. Era isso que Salomão estava querendo dizer. Não se preocupe, eu sou Deus de equidade e de justiça. E é por isso que Salomão estava clamando, quando alguém entrar aqui nessa situação, Senhor, advoga a causa, Pai, advoga a causa. E o segundo pedido de Salomão para aquela casa, meus irmãos, era quando você se achar numa guerra perdida. O versículo 33 e 34 fala assim: quando por ter pecado contra ti, Senhor, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando eles se virarem para ti e vier a este templo para te louvar e te pedir perdão, escuta o Senhor do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos teus antepassados. Aleluia. Quando ele admitir que está passando, Senhor, por tribulação, por causa do seu pecado, e se arrepender e virar-se para esse templo, Senhor, para pedir perdão, escuta o Senhor e perdoa os pecados. Meu irmão, muitas vezes nós estamos passando por tribulação, por tempos difíceis, por causa dos nossos pecados. E nós sabemos disso. Mas Salomão fala, quando alguém entra aqui nessa situação, Senhor, e pedir perdão e se arrepender, ouve dos altos céus, Pai. E veio na minha mente um devocional que eu preguei, acho que quarta-feira, sobre a súplica de Davi, no Salmo 51, quando ele se encontra em grande agonia, em desespero de alma, onde ele fala que os ossos dele estão se secando, a pele está envelhecendo por causa do pecado, do adultério dele com Betseba. Na ocasião que o filho desse adultério havia morrido, onde o peso do adultério e do homicídio que ele tinha cometido com o marido de Betseba estava sobre a alma dele, e ele pede perdão ao Senhor, e o Senhor o perdoa, mas a consequência daquele pecado ele vai viver. E eu disse para você que o Senhor pode e vai e quer perdoar os nossos pecados, mas muitas vezes nós vamos conviver com a consequência desse pecado por muito tempo. Mas Salomão clama, quando entrar aqui, Senhor, e se arrepender de verdade, de coração sincero, perdoa o Senhor, coloca-os em liberdade e ajuda o Senhor a passar pelos momentos das consequências desse pecado, Senhor. Em nome de Jesus. Quantas vezes uma esposa descobre um adultério ou um marido e perdoa, mas fica uma sequela,
fica uma confiança desconfiada, fica algo que não liga de verdade por um tempo, até que haja realmente arrependimento, e aquele que perdoou, perdoa de verdade, e as coisas podem continuar e devem continuar. Mas foi por isso que Salomão pediu, Senhor, haja verdadeiro arrependimento e haja liberação de perdão neste lugar, Senhor. Aleluia, Senhor. E a terceira coisa que Salomão pediu nesse templo foi quando houver escassez de chuva. No versículo 35 e 36 nós vamos ler assim: quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, Senhor, e eles se arrependerem e virar o rosto na direção desse templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiver castigado, Senhor, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faz cair a chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo, para ser deles para sempre. Aleluia. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti. Eu lembrei de Acabe. Lembra? Aquele rei idólatra, aquele rei promíscuo, aquele rei impiedoso, que mandou derrubar os templos do Senhor e começou a adorar a Baal, ao Deus da esposa dele, Jezabel, lembra? E que Elias chegou naquele lugar e falou: por causa dessa idolatria, desse pecado, não vai chover por 3 anos e meio nesta terra. E o interessante é que a Bíblia fala que Elias era um profeta sujeito às mesmas paixões que eu e de você. Elias era um homem de carne e osso, sujeito a quedas, a pecados, a pensamentos ruins, como eu e você. Mas ele profetizou que naquela terra não choveria por 3 anos e meio. E não choveu. E Acabe estava procurando para matá-lo, porque Acabe ficou sabendo que não chovia naquela terra, porque um homem de Deus abriu a boca para falar que não choveria por causa do pecado. É lógico que no palácio não faltou comida, como faltou para o povo, a tal ponto de matarem os seus filhos para se alimentarem. Chegou uma hora que o próprio profeta falou: agora chega, Senhor. E Acabe procurando ele para matar. Ele falou assim: fala para Acabe para casa comer, festejar, porque vai chover. Chover como? O céu estava azul, azul, do Oriente ao Ocidente. 3 anos e meio sem cair uma gota d'água sobre a terra. Mas aquele profeta falou assim: vai chover, segundo a palavra que sair da minha boca. E ele profetizou isso, e ele não foi para casa deitar, dormir, lavar, passar. Ele não foi para o shopping, ele não foi para a terra arar, ele não foi fazer nada, ele foi para o monte orar. E diz que quando chegou naquele monte, ele colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar para o Senhor mandar chuva dos céus. Senhor, eu sei que eu mesmo profetizei que não ia chover, Senhor, mas agora eu preciso, eu necessito que o Senhor mande chuva. Aí diz que ele tinha um discípulo que andava com ele, um menino. Ele falou: menino, chega aqui, vai lá além do mar, vai lá ver como é que está os céus. Diz que o menino foi, voltou e falou assim: Elias, o céu está azul. Azul, azul, azul. Ele continuou ali a orar, a pedir, a clamar. E pela segunda vez falou para o menino: menino, vai lá ver como é que está o céu. O menino foi, voltou e falou: ó, profeta, está do mesmo jeito, está azul. Azul, azul, dói até meus olhos de olhar para o céu. De tão azul que esse céu está. E ele continuou ali orando, sabe o que é? É você insistir, orar e clamar, até Deus te ouvir.
e não desisti na primeira tentativa. E foi assim, meu irmão, a terceira, a quarta, a quinta. Quando nós desistíamos na terceira vez, não vai acontecer nada. Mas o profeta continuou ali orando. E na sétima vez que o menino voltou, já cansado, já com a língua de fora, já questionando o que o profeta queria disso, ele falou: profeta, é o seguinte, lá além do mar, lá longe, profeta, vem subindo uma nuvenzinha assim, uma nuvenzinha escura do tamanho da palma de uma mão. Sabe um punho fechado? Fecha a tua mão aí. Imagina essa nuvenzinha desse tamanho, num céu azul imenso. Quando o menino falou isso, ele falou assim: corre, avisa Acabe para ele correr para a casa dele, que Acabe até então estava no monte atrás dele, né? Porque se ele não sair correndo, vai ter uma inundação nessa cidade. E a carruagem e os cavalos dele vão morrer tudo afogados. Manda correr, porque vai chover, Israel. Aleluia. E choveu torrencialmente sobre aquela cidade. Choveu muito, relampeou, trovejou. E a palavra do profeta se cumpriu. Aí eu lembrei, quando a minha filha ia se casar uns anos atrás, foi um casamento bem simples. Foi eu, a pastora, ela e ele. Ah, uma vizinha que morava próxima dela, que eram muito amigas, mas a vizinha falou: posso ir? A Olivia falou: pode. E ela foi. Então o casamento era nosso. Era nosso. Mas ela tinha alugado um lugar muito lindo, um aras, para tirar fotos, um vestido, sabe? Sabe, noiva? Foi se preparar para ficar mais linda do que já era. Desculpa, minha filha, eu não posso falar nada, né? E o meu genro totalmente elegante, e a pastora toda produzida no dia. Ai, um casamento assim maravilhoso, e trouxe uma palavra de vida, a pastora Cláudia, sabe? É, nossa, e eu. E aí, 3 dias antes, né? A preocupação, mãe, vai chover. A previsão está falando que nesse sábado vai estar ruim o tempo, vai chover o dia inteiro. Ih, mãe, como é que vai ser, mãe, o meu vestido? Mãe, a cerimônia era mais aberta, as fotos. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu falei: Olivia, tenha fé, vamos orar. E ela: não, mãe, ó, faltando 2 dias, não mudou nada a previsão, faltando um dia. Aí, à noite, eu falei: Senhor, tem misericórdia, Pai. E comecei a orar. E veio essa passagem, onde Elias declarava que ia chover. E eu falei: Senhor, eu vou declarar o contrário. Eu vou declarar que não vai chover. Que ainda que o céu esteja enrubrecido, ainda que o céu esteja negro, por nuvens pesadas, eu vou declarar, Senhor, que eu vou ver uma nuvem do tamanho de um punho fechado no céu, e essa nuvem vai se expandir e tomar todo o céu, Senhor. E comecei a orar. E, irmão, passei praticamente a noite orando. Passei praticamente a noite orando e clamando. E ao amanhecer, eu adormeci, claro. Quando eu acordei, umas 6 horas da manhã, o céu estava assim, todo nublado, carregado, um vento frio. Eu falei: Senhor, eu não vou desistir de orar. O casamento é às 10 da manhã. Até no último momento, o Senhor pode fazer esse milagre. E continuei orando. E fui para a casa dela, e saímos da casa dela para o lugar, e dentro do carro, eu olhando para o céu, profetizando. E antes, faltando pouco para chegar no lugar, eu vi uma nuvem naquele céu todo carregado, um pedacinho do azul, um azul lindo. Eu falei: oh, Senhor, espalhe esse azul pelos céus. Eu não sou Elias, Senhor, mas eu creio que o Senhor é o mesmo Deus de Elias. Faz esse milagre, Senhor.
E quando nós chegamos naquele lugar lindo, todo preparado para o casamento, para uma foto bonita, o céu já brilhava, o sol já aparecia. E quando eu olho as fotos do álbum dela, que foi eu que fiz, eu vejo em cada foto um dia lindo, um dia ensolarado. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ela conhecia o canal que fez a previsão, os meteorologistas, a parte científica, mas eu conhecia o dono do tempo, o dono que fala que a tempestade vai passar e ela passa, o tempo que dá ordem aos ventos e eles param. Eu conheço esse Deus, eu conheço. E no dia do casamento, o dia inteiro, eu fiquei em estado de graça. Lógico, eu estava feliz porque minha filha estava casando ali, debaixo da bênção do Senhor. Mas eu estava tão feliz quando eu olhava para aquele céu azul e falava, oh Senhor, gratidão, meu Pai. Obrigado, meu Pai. O Senhor tem ouvidos e ouve a oração dos seus servos. Aleluia. Apesar dos seus olhos não virem aquilo que você deseja ver, continue profetizando. Continue declarando. Você é profeta. Você é profeta. Amém? E o quarto é quando houver fome e peste. Esse foi o mais forte, meu irmão. Esse foi o mais forte. Ontem, antes de começar a célula, uma das discípulas, Lara, falou, Fátima, você viu a reportagem dos gafanhotos chegando? Eu falei, minha irmã, são sinais, minha irmã. Eu já falei que a gente tem que ler a Bíblia. Agora, antigamente, a gente lia o jornal, né? Abria aquele jornal. Mas, sabe, abrir a Bíblia e abrir as notícias na internet para você ver o que está acontecendo. Você está sendo personagem principal, você está no meio do acontecimento. E aqui, ele fala que quando houvesse fome e peste sobre a terra, aquele que entrar ali, querendo se livrar disso, naquele tempo, era para o Senhor ouvir, fala assim, do 37 a 40 fala assim, quando nessa terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre os povos, escuta as suas orações, Senhor. Se alguém do teu povo sentindo no seu coração o peso dessa desgraça, estender a mão na direção desse templo e orar, escuta, Senhor, a oração desse povo, lá do teu lar, lá do lugar onde tu vives, perdoa e ajuda o Senhor. Só tu conheces o pensamento secreto do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra e que desde agora até os nossos antepassados. Nós estamos vivendo esses tempos, onde a peste, onde as pandemias têm nos atacado, onde os gafanhotos estão chegando, destruindo as plantações. E nós temos clamado ao Deus vivo. Salomão fala assim, Senhor, é um povo muito grande que vai ser atingido, Senhor. Mas quando o teu povo te humilhar e te buscar, Senhor, e vir pedir proteção, orando, não precisa nem estar aqui dentro, Senhor. Se ele orar em direção a esse templo, Senhor, ouve, perdoa-os, ajuda-os, Senhor. É muito sério, meu irmão. É muito sério. Estar em comunhão com os irmãos. Essa é
não preciso te dar nenhum exemplo, porque você está vivendo agora. No meio dessa pandemia toda, você está sendo guardado, livre. E se alguém foi, já está bem, foi ajudado. O Senhor ouviu a oração. E o quinto pedido foi o pedido para o estrangeiro. O estrangeiro, né, a gente conhece de longe, né? Um turista, quando chega aqui, a gente sabe pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele se porta, pela maneira de falar. É o estrangeiro. Estrangeiro aqui na Bíblia é aquele que não conhece Deus, que não sabe o que Deus pode fazer. Mas até aquele que, por curiosidade, quiser saber, Senhor, mostra quem o Senhor é. Aí nós vamos ler do versículo 41 ao 43, que fala assim: quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui, e ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar, com o rosto virado para esse templo, ouve a sua oração lá do céu, onde vives. Escuta-os e faz tudo o que ele te pedir, para que todo o povo da terra se prostre e possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então, eles vão ficar sabendo que esse templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. O estrangeiro é aquele que não conhece, mas você apresenta, mas você fala do amor de Deus. Você entendeu? E aqui Deus me levou na passagem onde Naamã, lembra Naamã? Aquele comandante de guerra poderoso, mas leproso. Aquele homem que tinha poder, tinha influência, mas era leproso. Ele e a tropa dele haviam invadido uma cidade em Samaria, e ele havia destruído tudo, queimado as casas, matado as pessoas. Mas como naquela época, é como hoje, ele resolveu levar a filha deixar viva a filha de um casal, uma menina, e levar ela escrava, né, para trabalhar na casa dele. Eu começo a lembrar, né, da época, há muito tempo atrás, claro, não é agora, mas quando alguém estava precisando de alguém para trabalhar na casa, ia lá para o Nordeste, trazia uma menina que trabalhava na casa deles por comida. Era empregada só para ter o que comer e beber. Tamanha era a injustiça. Às vezes não comprava nem roupa para aquela coitada. Quantas e quantas pessoas passaram por isso? Eram trazidas escravas. Não é muito diferente se você fez isso um dia. Você trouxe como escrava. E aquela menina trabalhava na casa de Naamã. Provavelmente ela não tinha acesso àquele comandante. Eu também fiquei questionando, né? Como é que ele era leproso e era comandante e tinha prestígio e tudo mais? Eu creio, né? Isso aí eu viajando, né? Porque naquela época a gente sabe que quem era leproso era considerado maldito e era colocado às margens da cidade. Lembra? Eu já preguei sobre isso. E ele usava um sino no pescoço e aquele sino badalava e ele tinha que falar: eu sou imundo, eu sou imundo. E os parentes levavam a comida fora dos muros da cidade. Vocês lembram disso? Então eu comecei a pensar que ele escondia a lepra dele pela roupa de soldado pesado, sabe? Pelas couraças que eles usavam, pelos capacetes, pelas luvas. Então, sei lá, fiquei pensando que talvez era uma lepra meio escondida, ou era um tipo de lepra que não era tão grave. Mas aquela menina, quando viu aquele senhor dela sofrer daquela maneira, ela tinha todos os motivos para falar que ele morra. Eu quero mais é que ele morra. Ele me trouxe para cá, ele matou meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu trabalho aqui dia e noite nesse palácio. Mas ela tinha algo diferente. Ela tinha amor pelas vidas. E ela sabia que o Senhor advogaria a causa dela. E ao contrário, ela falou assim para a esposa de Naamã: quem dera o teu marido pudesse estar na frente do profeta que tem lá na minha terra,
Se somente ele chegasse na frente de um profeta Eliseu, ele curaria o teu marido dessa lepra. Oh Deus, você tem tido essa coragem de quando alguém chega para você e fala, meu casamento está destruído, e você fala, eu conheço um lugar onde o seu casamento possa ser restaurado. Eu conheço um Deus que pode mudar a sua sorte, a sua história. Você teria essa coragem de alguém que fala assim, olha, hoje eu vou me matar, não quero mais saber de viver, fala assim, não se mata não, porque eu conheço o autor da vida e eu vou te apresentar e você não vai ter mais esse desejo de se matar? Você teria essa coragem? Você conhece essa pessoa, conhece esse Deus? Você conhece esse poder que pode mudar e transformar? Você teria coragem de falar? Você teria coragem de falar, olha, não tem mais jeito para mim, eu não vou conseguir vencer esse vício? Você fala, como vai? Vai, porque eu conheço um Deus que liberta. Eu tenho testemunho, eu já vi muitas pessoas libertas do vício, da droga, da bebida, eu já vi muitos. Eu conheço, e se você quiser conhecer, você vai viver esse milagre. Foi isso que essa menina fez. E falou com tamanha autoridade, que na mesma hora ele procurou ir ter com esse profeta. Aí você conhece a história, né? Foi meio teimosinho, foi mesmo se achando que Elias ia recebê-lo com honra. E Elias falou, Elias não, Eliseu falou assim, vai lá, tomar banho lá no bar, lá no mar 7 vezes, um mar sujo, um mar barrento. E ele falou assim, que afronta, eu saio de lá com todo o meu exército, com todo o tesouro que eu ia dar para ele, se caso isso acontecesse. Já veio pensando em pagamento, sabe? Sabe, troca. Você me dá isso que eu vou dar aquilo. Não, não é nada disso. Eliseu falou, vai lá. Nem foi, mandou alguém, viu? Mandou um menino que andava com ele, vai lá falar para ele ir lá se lavar 7 vezes no Jordão. Mas o final da história você sabe. Ele voltou para a terra dele com a pele limpa como de uma criança. Louvado seja Deus. Pedir pelo estrangeiro, por aquele que não conhece Deus. Mostrar quem é o teu Deus. O 6º pedido que ele falou era para os dias de confronto, dia de guerra. No versículo 44 e 45 fala assim, quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os teus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para esta cidade que escolheste, e para esse templo que construí, em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve e dá-lhes vitórias. Sabe aqueles dias de guerra? Aqueles dias que você fala, não vou conseguir, não sei se eu vou chegar no final do dia vivo. Tamanha a guerra. Salomão falou, quando eles orarem, Senhor, virado para este lugar, ouve dos altos céus, Senhor. 7º e último pedido de Salomão para esse lugar era para quando as pessoas estivessem em cativeiro. E não é só cativeiro mesmo, sabe? De sequestro, cativeiro de prisão, mas é o cativeiro da sua falta de fé, do seu desânimo, da sua frieza espiritual, da sua apostasia, sabe? É desse cativeiro que o Senhor quer te livrar. Desse cativeiro de não sentir mais a presença de Deus. É desse cativeiro que o versículo 46 a 48 vai falar. Quando eles pecarem contra ti. E não há ninguém que não peque. Verdade. Não há ninguém que não peque. Todos pecamos. E ele continua. Na tua ira, deixares que os inimigos deles os derrote e os leve prisioneiro para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, Senhor. Ouve a oração do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta a oração, Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente, sinceramente se arrependerem
e orarem a Ti, virados na direção desta casa, dos nossos antepassados, desta cidade que escolheste, e deste templo que construísse em honra do Teu nome. Escuta as orações deles. Do Teu lar no céu ouve e deles vitória. Aleluia. Ele quis dizer, mesmo se a pessoa estiver longe daqui, Senhor, em outra cidade, em outro lugar, se elas orarem, Senhor, virada em direção desse templo, escuta dos altos céus, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós oramos por pessoas tão longe daqui, né? E a pessoa recebe a oração e são libertos. Quantas pessoas a gente ora que estão com angústia, dores, e a oração chega até ela. Aí eu lembro do exemplo de Daniel, que preso em Babilônia, a nação que foi levada como cativo, ele era um prisioneiro ali. E foi baixado o decreto que ninguém podia orar. E por que você acha que as pessoas viam Daniel orando? Né? Ué, eu podia me fechar no meu quarto e ninguém ia me ver orar. Mas sabe o que Daniel fazia? Daniel ia até a janela do palácio, uma janela que dava para o lado de fora, e levantava as mãos em direção ao templo lá em Jerusalém. É por isso que as pessoas sabiam que ele orava 3 vezes por dia. Porque toda vez que ele ia orar, ele virava a face dele para esse templo que estava lá na terra dele, em Jerusalém. E quando esse decreto foi baixado, e mesmo assim ele falou, não vou deixar de orar ao meu Deus 3 vezes ao dia. E a fé dele o livrou da cova dos leões. É muito sério. É muito sério. E hoje, não existe um lugar aqui na terra em que a gente possa ir adorar. Porque o véu foi rasgado. E o Senhor fala que eu e você somos esse templo. Aleluia. Mas que esse templo se fortalece na comunhão com os irmãos. Cada um na igreja é um templo. E quando nós estamos ali reunidos para buscar a face do nosso Deus, Ele opera e ordena as suas bênçãos. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. E do 54 ao 57, Salomão acabou a oração virada para o templo. Aí ele vira para o povo que está ali e abençoa o povo. Aí no 60, a partir de 54, Salomão fala assim: depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou, ficou em frente ao altar, de onde havia estado ajoelhado, com as mãos levantadas para os céus. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Aí ele diz, esta é a oração que Salomão fez pelo povo e que agora eu faço por nós. Presta atenção. Bendito seja Deus, nosso Senhor, que deu paz ao teu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todos e abençoado as promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como Ele esteve com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe, nunca nos abandone. Que Deus nos faça obediente a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo todos os mandamentos, ensinos e lei que Ele nos deu. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre desta oração e dos pedidos que fiz. Que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro Senhor. Que vocês sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus,
obedecendo todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Amém? Assim todos os povos da terra ficarão sabendo que só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou terminar com Isaías 57:15, quando ele fala assim: eu moro num lugar alto e sagrado, mas eu também moro com os humildes aflitos para dar esperança aos humildes e aos aflitos nova força. Deus diz que mora com os humildes e com os aflitos para dar esperança e nova força. Em Hebreus 10, versículo 25, já no Novo Testamento, o Senhor fala assim, através do apóstolo Paulo, fala assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de participar dos cultos, das celas, das reuniões de orações. Pelo contrário, meu irmão, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O dia está chegando. E muitos, ao invés de se chegarem a Deus, a se agarrarem ao nosso Deus, estão desanimando e deixando de participar. Que nesta manhã você possa se lembrar de alguém que está esfriando, que está se desviando, que tem trocado as reuniões por outras coisas, o horário da célula por outras coisas, por assistir séries, filmes. Que eles se voltem ao Senhor, que você possa trazer uma palavra de ânimo, porque os dias estão próximos. Veja o que nós lemos lá, quando houver peste, quando houver chuvas de gafanhotos, quando houver pandemias. Nós estamos nesse tempo de aflição e de guerra. Mas não existe mais um templo que você possa ir para orar e para adorar, para falar, ali está o Senhor, porque o Senhor estará conosco. Ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Que você seja instrumento, meu irmão, de louvor e adoração a Deus. Que você possa ir buscá-los, resgatá-los, para estar de novo no altar do Senhor. O Senhor conta comigo e com a tua vida. O seu lugar de adoração é você e Deus agora. Busca-o. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Adore-o em espírito e em verdade. Porque a palavra dele nos promete que aquele que buscar vai achar. O que bater a porta vai se abrir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?